Olá, como vai você? Que bom ter você por aqui neste curso de mini constelação, onde você vai aprender como se auto-aplicar, como se auto-constelar. E eu vou te explicar então como é que funciona, como é que é o método. Você vai ter uma ótima instrução, uma ótima aula. Vou passar praticamente quase tudo que eu sei, do básico para se auto-aplicar, para se auto-curar, para se descobrir quem a gente é, para trazer para a consciência quem a gente é. Não é um curso para você trabalhar, não é uma formação. Primeiro, até melhor assim, né? Porque primeiro a gente se trata, primeiro a gente se conhece, a gente entende nossas feridas emocionais, a gente busca nossa cura interior para estar pronto para trabalhar com terapia e ajudar outras pessoas. Se for essa a tua intenção. Se a tua intenção é destravar alguma coisa na sua vida, identificar uma trava e o gatilho e tratar isso, você está em boas mãos. Aqui é um local bem interessante para você identificar isso, tá bom? O que que a gente vai ver nesse curso aqui? A gente vai ver o que que é constelação familiar, inclusive eu vou explicar sobre o Bert Hellinger. A gente, embora você já tenha visto muita coisa na internet, caso você já é uma pessoa que pesquisa sobre o assunto, eu tento trazer uma visão diferente, então é interessante não pular, tá? Tem uma visão bem interessante para te passar, tá bom? Eu também falo muito sobre o lado espiritual e o lado energético. Coisa que dificilmente você vai achar com outro terapeuta, porque eu trabalho com energia, eu trabalho com mediunidade. Então eu tenho uma visão um pouquinho mais profunda do que está acontecendo lá atrás, lá no mundo invisível. E eu quero te passar isso. Se você permitir, se você assistir todas as aulas, você vai entender. Tá bom? Então nós vamos entender o que é constelação familiar, como ela te ajuda, em que pode te ajudar, em que casos ela pode te ajudar. Eu vou te passar alguns movimentos de cura para você se auto-aplicar. Eu vou, inclusive, explicar como é que eu fiz a minha autoconstelação, tá? E embora se você já é do ramo, ou se você já vem pesquisando, tem gente que fala que não tem como se autoconstelar. Existe uma verdade nisso, mas também existe um método que eu pratiquei e vi que funciona. Eu vou te passar, tá? Ela realmente funciona. Eu tenho confirmação do mundo espiritual, eu tenho confirmação do lado de lá. Então, se eles falaram que funciona e eu consegui fazer, eu tive comprovação, então eu quero te passar isso também, tá? Não é qualquer movimento que a gente se auto-aplica, né? Então tem uma técnica, eu vou te ajudar. A gente vai trabalhar tratamento, eu vou te passar tratamentos alternativos também, que você pode identificar na constelação, e vou te passar outros métodos. Eu vou te apresentar a calculadora de travas mentais, que você pode descobrir. É um bônus aqui, tá? Eu vou te mostrar a ferramenta, onde você utiliza ela, tá? O curso é da mini constelação, mas eu vou te apresentar uma outra ferramenta que é de travas mentais, para você identificar qual é a sua trava mental que está impedindo você de crescer, está impedindo você de ter um crescimento absurdo, ou que você só fica amarrado no passado. Essa calculadora de travas mentais também te ajuda. Eu utilizo nos meus clientes para constelar, para você ver é muito impactante essa ferramenta. Eu utilizo nos meus clientes. E a calculadora de travas emocionais para relacionamentos. Para identificar por que, que a gente tem travas no amor, por que, que as coisas tendem a dar errado, o que, que falta para ter um relacionamento a longo prazo, saudável, ou o padrão que vem se repetindo, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou te passar é quem é Bert Hellinger. Ele, ele é o nome da constelação familiar. Ele não é que ele criou a constelação, ele descobriu. Vou te explicar como que ele descobriu. A primeira pergunta, eu coloquei aqui nazista, ponto de interrogação, que existe uma pergunta sobre isso. Muitas pessoas que querem falar mal da constelação falam que ele é nazista. Eu vou te passar a minha visão sobre isso, porque eu sou contra nazista, né? Então não tem sentido trabalhar com algo que um nazista fez, tá bom? Eu vou te apresentar a esposa, quem ele é e uma energia. Isso que é importante te passar também, tá? Primeira coisa, quem é Bert Hellinger, tá? Ele é um alemão, ele nasceu em 1925, ele já faleceu em 2019, antes do Covid. Ele é filósofo, teólogo e um ex-missionário católico.
Isso aqui é importante. Filósofo é pessoas que escrevem sobre filosofias da vida, né? A constelação é uma filosofia. Teólogo porque ele estudou teologia e ex-missionário porque ele trabalhou para a Igreja Católica. Ele foi um psicoterapeuta alemão que descobriu a constelação familiar. Por que descobriu? Porque não criou criador. Porque ele descobriu isso em culturas africanas, em tribos indígenas e em outros estudos que ele fez durante 25 anos, 20, 25 anos. Ele ficou estudando, ele percebeu padrões, ele escreveu sobre isso e aí ele entendeu que existia algo. Era a missão de vida dele, né? Então ele foi direcionado para criar essa técnica, tá? A primeira coisa que eu quero deixar claro, ele era nazista, como alguns gostam de falar. Existem pessoas na internet que ficam procurando pelo em ovo para poder descaracterizar algo bom e transformar em algo ruim. A gente tem até o nosso caminho desviado quando a gente segue essas pessoas. Pessoas ruins que trabalham para as trevas. Imagina assim, ó, o teu filho, ele tira 9,5, 10, 9,5, 10 em 12 matérias na escola, no boletim. Aí uma matéria ele tira 5. Aí ele chega em casa com o boletim, mostra, abaixo da média, e aí a gente xinga o filho. Como é que tu tirou 5 em biologia? Como é que tu tirou 5 em química? Olha aí, tu vai rodar se tu não se mexer, tem que tirar 6 para cima, a média é 6 ou a média é 7. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a olhar o erro. Ignorou todos os outros 11 acertos, 12 acertos. Ele tirou notas excelentes, 9,5, 10, 9, 8,5, em 12 matérias. Em uma ele foi mal. Então a gente tem uma tendência a olhar os erros. Eu ensinei isso para minha filha. Ela só tira notas boas. Vou tirar o som aqui. Ela só tira notas boas. Quando ela tirou uma nota ruim, aconteceu uma vez com ela isso, eu fiz questão de frisar a nota ruim. Aí depois que eu vi a reação dela, eu falei, tu percebeu que eu não apontei as notas boas? Aí ela ficou me olhando. Que a vida é assim. Se tu errar, se tu acertar, mas tu cometeu um erro, as pessoas só vão apontar naquele erro. Porque são fracassados, que não conseguem fazer igual ou melhor. Então eles preferem diminuir você para poder ficar no nível deles. Uma pessoa, ela se destaca na sociedade por criar algo grande e o medíocre ou abaixo do medíocre não quer estudar, não quer ir atrás para fazer algo igual. Então ele procura um erro para fazer aquela pessoa sair lá do algo grande para se tornar igual a ela. Isso é normal na sociedade. Quando o correto de uma grande pessoa é fazer coisas grandes para alcançar o mesmo patamar, mais ou próximo, entendeu? Esse seria o ideal. Se todo mundo fizesse isso para se tornar grande, assim como quem ela admira, ou quem ela até não admira, mas que ela quer chegar a ter um destaque, assim, essa pessoa ela tem travas emocionais, ela tem feridas emocionais que impedem ela de ascender. Essa pessoa que mais precisa de constelação familiar. Essa pessoa. Mas ela está presa numa matrix e ela não quer sair, ela não quer explorar fora da Matrix para ver o mundo quântico. O quântico é quantidade de informação. Ela não quer ver esse mundo quântico para ver o que está lá fora. Ela quer ficar presa na Matrix dela. Para quem assistiu o filme, a cena do bife. Ele prefere comer o bife, o vilão prefere comer o bife e ficar na Matrix do que sair e passar trabalho, construir a história dele. Entendeu? Então, essas pessoas fazem isso. A minha visão, Bert Hellinger cresceu na Alemanha, ele é alemão, durante o regime nazista. Lembra que eu te falei que ele nasceu em 1925? Então, em plena guerra do Hitler, ele tinha 42, em 42 ou 43, ele tinha idade de 17, 18 anos. Então, ele foi chamado para alistamento obrigatório entre os 17 e 18 anos. Aí eu te pergunto, tu pode considerar uma criança nazista com 16 anos, com 14, 15 anos, só porque o presidente ou o líder do país dela é nazista? Tu pode?
ou tu pode ensinar ela valorizar a vida. O nazismo significa é uma raça sobre as outras, né? Eles estipulam que a raça deles é pura e tem que eliminar as outras. Eliminar outras raças inferiores, que para eles que eles consideram inferiores, eliminar cegos, parapléticos, pessoas que não têm como trabalhar, velhos, esse é o regime nazista. Aí você é uma pessoa que, poxa, eu valorizo a vida, eu vou ensinar meu filho a valorizar a vida. Mas chega lá o bigodinho e fala, 17, 18 anos, tem que se alistar para ir para a guerra. Se tu não for, a família toda vai presa. Você é considerado um desertor. Então a família toda é presa. Então, tu impediria o teu filho, a não ser que tu tenha condições de sair, né? Fugir do país. Alguns fugiam do país para não ir para a guerra. O problema é que o nazismo ele fecha as fronteiras. Não dá para sair. Não dá, é guerra, foi a guerra mundial, não tinha como sair do país. Então, ou teu filho vai para a guerra ou ele é fuzilado. Então, aí o seu filho com 17, 18 anos vai para a guerra. Eu procurei aqui na internet a aparência dele na época. Essa aqui foi a foto. Tem poucas, não tem foto dele naquela época. As fotos dele são tudo já idoso, porque a constelação familiar ela estourou no mundo quando ele já estava essa fase aqui. Mas esse aqui era a idade, era a aparência dele num quadro, que é um quadro com moldura. Ele devia ter, aqui pela foto, ele devia ter aqui uns 16 anos. Então a gente coloca aqui mais 2 anos depois, ele estava se alistando. Para mim é uma criança, minha filha tem 18 anos, eu considero uma criança. Até porque a gente teve uma criação bem reservada. Ela demorou para ela conhecer as coisas ruins lá fora, entendeu? A gente conseguiu proteger bem ela. Então não é aquela criança malandra, aquela guria malandra de rua, entendeu? Eu já fui malandro de rua. Então eu não quis que ela vivesse isso, tá? Um pouco eu acertei, um pouco eu errei, tá? Superproteção também faz mal. Mas esse aqui era o rapaz. A gente não sabe qual é a criação dele, dos pais dele, mas ele foi obrigado a se alistar. Se não se alista, execução é considerado desertor, tá? Considerado desertor. Então ele nasceu em 1925 e foi convocado para o exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, provavelmente por volta de 42, 43. Por que que a gente não sabe certo, e não tem muitos registros? Porque era a idade que ele tinha, 17 ou 18. E era aí o alistamento daquela época, tá? Logo depois acabou a guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como soldado. Olha bem quando uma pessoa ela já é predestinada a algo grande. Ele serviu como soldado, foi capturado pelos aliados. Os aliados são os países que combatiam o Hitler, tá? Era os países os contra o Hitler, era um grupo de países aliados. E passou um tempo como prisioneiro de guerra. Ele é uma pessoa que ele tinha uma missão de vida. Deus colocou ele aqui na Terra, em meio à guerra, porque ele tinha uma missão de vida. A ponto de que ele foi obrigado a servir na guerra, mas deu um jeitinho de tirar ele, para ele não vir a falecer, ou para ele não vir a se envolver em atos de guerra, né? E até acabar ficando anos preso e não cumprir sua missão de vida. Como ele foi capturado, a vida dele foi preservada e ele pôde continuar o trabalho dele. Pós-guerra, e influências espirituais. Após a guerra, ele se tornou padre católico, missionário, ou seja, ele já tinha alguma coisa dentro dele para o mundo religioso, espiritual. Foi o início. Eu também passei pela fase da católica e é o início praticamente para quase todo mundo, né? A Igreja Católica domina o planeta. Há poucos países que não. E passou 16 anos na África do Sul. No começo eu falei 20, 25 anos. É que na África do Sul foi 16, mas ele continuou trabalhando em outros países. Onde teve contato com Zubus, é uma tribo, e se inspirou em sua visão comunitária e espiritual do mundo. Mais tarde abandonou o sacerdócio. O, esses missionários são aqueles garotos de 20 a 23, 24 anos que saem divulgando a religião. Lembra? Eles vão com uma maletinha, vão com uma Bíblia e saem em outros países para divulgar a religião. Nisso, se eles se destacam, eles conseguem abrir igrejas, ou algumas pessoas abrem igreja e eles são missionários atraindo pessoas para a igreja, né? Tipo assim, a igreja manda um padre formado lá por uma tribo lá na África, uma tribo lá, ou um vilarejo na Europa.
Eles mandam 10, 20 missionários para ir nas casas convidar as pessoas para frequentar a igreja. Então eles ficam divulgando a palavra da Bíblia para ir para a igreja, tá? Então esse é o trabalho do missionário. Então ele abandonou esse trabalho, né? Ele abandonou o sacerdócio e se dedicou à psicoterapia, criando a constelação familiar. Provavelmente ele estudou Sócrates, Platão, psicanálise, Freud. Provavelmente ele começou a estudar, acredito que juntou com o lado espiritual, que ele acreditava em vidas passadas, reencarnação, né? Então ele já juntou com isso e levou o conhecimento dele dessa tribo aqui, os Zulus, né? E criou um método de constelação familiar. Então ele descobriu a constelação e criou um método, né? Esse nome constelação familiar, infelizmente, é o nome que pegou. Não é um nome legal. É porque, na verdade, é uma união familiar. É como se cada um de nós fôssemos uma estrela, um ser de luz, e juntos a gente forma uma constelação. E essa constelação tem uma energia. Eu vou explicar mais para frente, tá? Então, explicando sobre o nazismo, eu não vejo ele como nazista, até porque se ele fosse realmente nazista, ele jamais ia trabalhar com uma técnica em que salva as pessoas, que cura as pessoas, que dá esperança, que trata traumas de pessoas que escaparam da guerra. Então, não tem sentido chamar ele de nazista, mas a gente sabe que tem pessoas ruins que preferem, como eu te falei, não consegue chegar lá, querem diminuir a pessoa, tá? Isso faz parte, a gente tem que ter uma visão crítica para quando a gente está assistindo um conteúdo assim de alguém, que ponto é ego daquela pessoa? Que ponto é o ser? Eu trabalho muito aqui no meu livro, ó, ego e ser. Que ponto é ego da gente, que eu também tenho, você também tem, todos nós temos. O ego, de início, ele trabalha 95% das nossas decisões. O nosso ser só nos dá a vida e é apenas 5% das nossas decisões. Só que durante a nossa vida, se nós for a, alimentando o nosso ser e, e diminuindo o nosso ego, ele passa a ser 6%, 7%, 8%, a ponto de nós poder até, após essa experiência aqui na Terra, viver em mundos em que o ego é menor. O ego é 80%, o ego é 60%, o ser é mais. Então a gente consegue ter uma melhor capacidade de conseguir as coisas, de fazer coisas, porque o ser ele é um fragmento de Deus, né? Um filho de Deus. O ser ele é a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos um grande poder. E quando a gente é suprimido pelo ego, o ego toma conta, esses 95% viram 96, 97. Se a pessoa bebe, fica alcoólatra, 99%. O ser praticamente só mantém a vida por pouco tempo, porque o suicídio vem de forma lenta, mas vem. Tá? Então, eu trabalho muito isso no meu livro, eu vou explicar um pouco para vocês aqui. Tá? Aqui está muito detalhado, está bem detalhadinho ali. Explico a criação da alma, criação do universo, como que Deus criou, como que a nossa alma é formada, as camadas, as dimensões. Eu explico bem no livro, mas aqui eu vou tentar dar uma pincelada para te ajudar, tá? Então, falamos do nazismo, que esse negócio dele ser nazista é falácia de pessoas servos das trevas que utilizam, são vítimas do seu ego, são vítimas do seu próprio ego, tá? Fazem dinheiro com isso também, né? Gera conteúdo. A esposa dele é a Sofia Hellinger. Eles estão juntos, eles ficaram juntos de 2002 a 2019, tá? Ele teve uma outra esposa anterior que teve um filho. Com a Sofia ele não teve. Mas a Sofia hoje continua o trabalho dele. Ela já trabalhava com ele e ela continua o trabalho dele. Energia. Coloquei aqui, a sua energia contamina o ambiente. Eu conversei com duas pessoas que tiveram na presença dele, que na época frequentavam congressos na Europa, em alguns lugares que ele visitava, talvez, eu não sei se ele teve no Brasil, mas eu não me lembro se ele foi no Brasil ou sair, tá? Aliás, essas duas não foi no Brasil, foi na Europa, foi em Portugal. E as duas me relataram, nenhuma sabe da outra, são pessoas diferentes. Eu perguntei, elas me relataram que ele era uma pessoa que brilhava. Tu sentia bem estar perto dele, sentia bem escutar ele. É aquela pessoa diferente. Eu chamo isso de pessoas de luz.
Mas o que me chamou a atenção foi que duas pessoas me falaram, me arrepiar, é que eles estavam esperando a, na plateia, sentado lá nas cadeiras, estavam esperando ele chegar para dar a palestra. Tava todo aquele burburinho, o pessoal conversando, né? Daqui a pouco, eles sentiram uma energia, uma paz, que as pessoas começaram a se calar. Sentiram aquela energia. E uma delas comenta com a do lado, com a amiga, né? Nossa, que sensação boa, né? Sensação boa que deu agora. E nisso passa ele. A presença dele no salão fez as pessoas sentir algo bom. Então, para você ver a energia que tinha esse homem. Então, provavelmente, eu trabalho muito com ego e ser. Provavelmente, lá na infância, ele estava com 5% do ser. Na guerra também, 5%. Começou a estudar na tribo Zulu, começou a estudar constelação, psicanálise, Sócrates e tudo mais. Ele estudou, deve ter lido uns 500 livros, estudou e frequentou sei lá o quê. Nesse processo, ele dominou o ego dele, a ponto dos 5% do ser virar 10, 15%. Uma pessoa que gera, que toma conta de 15% do seu ego, o ego vira 85, 80%, 85%, pode chegar a 15, 20%. 85% o ego já. Esses 15% é tanta luz que ela contamina o ambiente. Né? Eu gostaria de ser assim, mas com certeza eu nunca vou ser nessa vida, quer dizer, nunca se diga nunca, né? Trabalho para isso, talvez com meus 80, chegue lá, né? Até porque ele foi uma vida para ele chegar a esse ponto, né? Vai crescendo o seu ser, né? Mas eu nem perto porque as coisas que eu vibro é muito. Ele na minha idade já estava em outro estágio, porque são pessoas diferentes. Essas pessoas são diferentes. Não adianta a gente não consegue compreender. A gente apenas sente. A gente não explica, a gente apenas sente, a gente não consegue compreender. A gente só vai compreender quando talvez daqui a 1000 anos, 500 anos, assim, ou muitas experiências de vidas e vidas e vidas, até se tornar um ser assim. Tá? Eu acredito que ele é nosso irmão mais velho. Bert Hellinger é nosso irmão mais velho. Tá bom? No caso espiritual, né? Nasceu antes, de repente. Tá bom? Mas, acredito que eu passei aqui então sobre o nazismo. A esposa dele, a ex-esposa, né, que ele faleceu. Ele já faleceu em 2019. E a energia dele. A energia contaminava o ambiente, tá? A gente vai ver agora, na próxima aula, nós iremos ver o que é constelação. Depois, as ordens do amor. Eu vou explicar com um jeitinho diferente a minha visão. Uma conclusão, eu vou te apresentar a calculadora de travas mentais e a calculadora de travas de relacionamentos, tá bom? Então, agora você para a nossa próxima aula. Acredito que já te passei bastante informação aqui. Já valeu o que você pagou, porque essa visão de Bert Hellinger e nazismo que eu te passei já traz muita explicação sobre má língua e como a gente deve se comportar, né? Quando a gente vê alguém muito foda no que faz, não devemos olhar com maus olhos, com inveja, querer diminuir ela. E sim, chegar perto. Ah, mas eu nunca vou conseguir superar. Não é uma competição. Faz o teu melhor, te inspira naquela pessoa e faz o teu melhor. Se o teu melhor for aqui, viva assim. Agora, para você fazer o seu melhor, tem que eliminar feridas emocionais, travas, os gatilhos são ativados com o que você escuta, com o que você vê, com o que você sente. Esses gatilhos impedem você de pelo menos tentar subir e na verdade faz com que a gente queira que o outro diminua. Então, toda vez que você vê, visualizar, observar alguém tentando diminuir o outro, pode ter certeza que é inveja. Se você identifica, não estou falando você, tá? Mas caso você, alguém que estiver assistindo, se identifica assim, parabéns, não tenha vergonha. Uma da minha terapia é culpa. Tenho terapia de culpa. Não tenha vergonha de não ser sido culpado. Trazer para a consciência é o primeiro passo da cura. Eu vou falar muito isso. Trazer para a consciência é o primeiro passo da cura. Eu sinto algo ruim, eu não percebia isso. Eu trouxe para a consciência, agora eu sei o que eu tenho que tratar.
E aí eu trato isso, eu paro de sentir esse algo ruim. Eu paro de querer paro de gerar esse pensamento, esse padrão de pensamento, padrão de repetição, e aí eu começo a crescer, tá bom? Eu admiro as pessoas. Eu espero que você também pense assim, eu admiro as pessoas, tá? E admirando as pessoas, a gente pode seguir algumas que a gente gostaria de fazer um trabalho parecido como referência. Referência, tá bom? Como referência. Como um espelho. Um espelho naquela pessoa, tá? Se fizer isso, você pode até absorver o conhecimento dela, pode absorver o conhecimento dela, sabe como? Existe várias formas. Uma delas é ler. Se você ler o meu livro, você vai absorver anos de conhecimento aqui. Não está tudo o que eu sei aqui. Eu fiz um livro de 300 páginas. Eu tentei fazer menos. Não deu. Para ficar um trabalho completo, não dava para fazer menos. Apaguei várias coisas e ainda ficou 300 páginas, tá? Que mais de 300 páginas vai para outra categoria, fica muito caro. Então, eu consegui deixar em 300 páginas, 299 mais uma página em branco. Então não foi fácil. Mas eu vou escrever outros livros. Ler o livro de uma pessoa é absorver o conhecimento dela, porque está anos de experiência aqui dentro, você adquire isso sem ter que viver aquilo. Olha que legal. É por isso que eu leio. Eu leio, porque daí a pessoa que viveu aquela experiência, ela está transmitindo para mim através da leitura. Pessoas que não querem ler, não têm vontade de ler, isso é uma trava. Isso dá para tratar com constelação familiar. Olha bem, tá bom? Então, aguardo você para o nosso próximo encontro, que será o que é a constelação familiar. Até!